Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Léo Foliene aqui mais uma vez nos canais da Nublu para falar com você hoje sobre como escolher uma escola para o seu intercâmbio lá nos Estados Unidos, para você solicitar o seu visto F1, o visto F2 dos seus acompanhantes, principalmente aumentando as taxas de aprovação do seu pleito. Então, se você gostou do tema, se você quer saber um pouco mais sobre isso e é a sua primeira vez aqui no canal da Nublu, se inscreve no canal, deixa seu like e vai também nos acompanhar lá no Instagram, que é o @sejanublu, ok? Nos segue lá também e também me segue, Léo Foliene no TikTok e Leonardo Foliene lá no Instagram. Bora lá então, Léo? Eu tô sabendo, eu ouvi falar que muita gente tem tido o visto americano de estudos negado. Isso é verdade? Sim, infelizmente é verdade. Muitas pessoas têm tido o seu visto americano negado. Por que, Léo, isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo porque muitas pessoas têm solicitado o visto americano sem a intenção de fato de realizar um intercâmbio nos Estados Unidos. E algumas escolas preferiram, ao longo do tempo, atender especificamente esse público e elas acabaram, com o passar do tempo, sendo manjadas pelo consulado americano. Então, um critério que tem feito com que muitas pessoas tenham o visto negado é a escolha da escola. E quando a gente escolhe uma escola mequetrefe, eu acabo, na maioria das vezes, passando para o agente consular uma ideia errada sobre mim e sobre a minha intenção. Ora bolas, eu estou saindo do Brasil ou de qualquer outro destino onde você esteja hoje para fazer uma incursão nos Estados Unidos, onde o meu principal objetivo é estudar. Qual deve ser a minha uma das minhas maiores preocupações? A escola, onde eu vou fazer o intercâmbio. E aí, na hora que as pessoas vão fazer essa escolha, elas acabam olhando apenas para preço, flexibilidade de horário, disponibilidade para acabar estendendo o curso e permanecer nos Estados Unidos, coisas que um intercambista genuíno não olha. E aí o consulado americano tem pego esse comportamento padrão e tem sido bastante rigoroso na hora de avaliar, utilizando como objeto da decisão, principalmente também a sua escolha de escola. É por isso que eu quero hoje trazer para você, vamos ver aqui quantos itens a gente consegue listar. Estou fazendo esse vídeo sem script, tudo de cabeça aqui, baseado na nossa experiência, então acho que eu vou trazer para vocês aí uns 2, 3 critérios, pelo menos, para vocês avaliarem na hora de escolher a sua escola lá nos Estados Unidos. Antes da gente seguir para as dicas desse vídeo de verdade, se você quiser contar com suporte profissional para solicitar seu visto F1, seu visto de turismo, para fazer seu intercâmbio nos Estados Unidos, ou quem sabe no Canadá, na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Irlanda, na Austrália, a Nublu pode te ajudar em toda essa jornada. Já são aí quase uma década de experiências e mais de 5 anos de vida de Nublu, que a gente está aqui desbravando fronteiras e construindo história para pessoas como você. Então, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar links importantes para falar ainda hoje com o meu time de experts. Corre e aproveita enquanto as condições para solicitar o visto estão como agora, viu? É bem capaz aí, vários países já subiram a régua nesse ano e a régua deve continuar subindo nos próximos meses. Então, se eu fosse você, eu corria para garantir meu visto enquanto as condições ainda estão um pouco mais favoráveis do que provavelmente estarão no futuro. Combinado? Links na descrição. Galera, ponto número 1. Ponto número 1 na hora de escolher a escola para o seu intercâmbio é avaliar as recomendações dessa escola. Avalie as recomendações da escola no Google. Então, avalie a escola através da recomendação, daquelas avaliações lá do Google, ok? Coloca o nome da escola no Google e dá uma olhada na avaliação dessa escola. Se você encontrar reclamações recentes a respeito do time de professores e da infraestrutura da escola, pense 2 vezes, ou 3, quem sabe,
antes de escolher essa escola para o seu intercâmbio, tá bom? O time da escola e a infraestrutura são coisas que dificilmente são mudadas no curto prazo. Então, se forem reclamações recentes, provavelmente o problema ainda deve existir. Então, toma cuidado, tá? Tem escola com infraestrutura de localização ruim, tem escola com a instalação ruim, né? Então, com as salas pouco confortáveis, com falta de equipamento para aula, não tem multimídia, não tem infraestrutura para você fazer seu lanche, seu café, não tem estacionamento na região. Então, a questão da infraestrutura é bastante importante, principalmente se você for passar um longo período estudando nos Estados Unidos. E a transferência entre escolas, depois que você enfrenta um problema nenhuma, apesar de ser um processo fácil, não é um processo tão legal de ficar fazendo assim, e às vezes você pode acabar ainda por cima incorrendo em multas na hora de fazer as transferências antes da conclusão do seu primeiro período naquela escola. Então, evita, tá? E professor, é um negócio que dificilmente eles vão repor rapidamente só porque teve ali uma ou outra reclamação. Eles devem, na maioria das vezes, acabar empurrando com a barriga esses assuntos. Então, se for reclamação recente de infraestrutura e de professor, sai correndo, tá? Avaliar o preço é um critério também bastante importante. Por quê? Hoje nos Estados Unidos, como a gente estava falando lá na introdução desse vídeo, existem basicamente 2 tipos de escola. O primeiro tipo, vamos colocar 3, vai? 3 tipos de escola, na verdade. Eu vou dividir em 3 grupos. Existe aquelas escolas de intercambistas de fato. Aquele intercambista bem estereotipado, tá? Que o papai é rico, que a mamãe é rica e tá pagando o intercâmbio dele nos Estados Unidos, né? Escolas de primeira linha, de nível internacional, com presença em multipaíses. Escolas que as mensalidades vão custar ali $2.000, $2.500, $2.700 mensais. Quando a gente vê uma escola com esse patamar de preço, a gente já sabe que você dificilmente vai encontrar uma sala de aula lotada de brasileiros, tá? Tem brasileiro? Tem, Léo. Mas dentro desse estereótipo que eu acabei de falar, e não vai ser só brasileiro na sala de aula, tá? Então tem esse grupo de escolas e o preço te ajuda a identificar com certeza a qual grupo de escolas essa escola pertence. Tem as escolas ali que vão variar entre 900 a 1.600, 1.700 dólares, que são escolas que gostariam de estar no grupo A, lá no grupo das escolas só para intercambistas de fato, mas que em algumas regiões, por causa exatamente da ausência desses intercambistas de fato que foi provocada pela pandemia e ainda não se recuperou, já tem uma quantidade maior de imigrantes entre os seus alunos. E aí você já vai ver algumas salas de aulas lotadas de brasileiros, tá? Lotadas de brasileiros. Quando aquela escola é a única escola da região, isso é ainda mais problemático, ainda mais evidente, tá bom? Abaixo de $1.000 as coisas começam a ficar complexas e você precisa ser bastante criterioso na hora de selecionar, tá? Na maioria das vezes, as escolas mais baratas da região vão estar abarrotadas de brasileiros e você não vai desfrutar de um intercâmbio com uma multiculturalidade tão grande como essa, exceto em regiões onde ainda não há um domínio massivo de brasileiros com visto F1, como por exemplo Miami, San Diego e Salt Lake City. São locais onde você vai encontrar escolas na faixa dos $600 e você ainda vai ter dentro da sala de aula cidadãos de outros países, como por exemplo Rússia, Alemanha, Coreia, China e tantos outros destinos que têm procurado os Estados Unidos para aprender inglês. Com exceção desses destinos, tome muito cuidado com as escolas abaixo de $1.000, tá bom? Nós vamos explorar um pouquinho mais esse assunto, mas ainda nessa parte do preço, ok? Você precisa tomar cuidado com a mais barata da região, tá bom?
a mais barata da região. Porque das escolas baratas, das escolas com precinho, ainda tem outros 2 grupos, né? A gente falou que ia ter só 3 grupos de escola, mas tem 4, né? Então, as escolas classe A, para playboyzada, para aquele estereótipo de papai pagou mesmo. As escolas classe B, que são essas escolas que gostariam de atender só intercambistas, mas acabam atendendo bastante imigrante ainda, tá ali entre 900 e 1.600 dólares de preço. As escolas classe C, que são escolas com preço abaixo de 1.000 dólares, mas que já estão aí com a sala bem abarrotada de brasileiro, mas ainda mantém ali um nível de educação, um nível de estrutura adequado e sobra a raspa do tacho, que são as escolas de classe D, que na maioria das vezes são as escolas mais baratas da região e elas não oferecem sequer o mínimo para você aprender e você vai acabar se deparando ali dentro da sala de aula com uma massa de pessoas cansada que tá lá só para cumprir o horário e depois ir embora para casa, e o seu nível de aprendizado vai ser próximo de 0 em escolas como essas, ok? Então, evite a classe D, pondere sobre a classe C, procure na maioria das vezes ficar entre a B e a A se você quer maximizar as chances de aprovação. Mas isso aí bastante entre aspas, porque várias questões precisam ser avaliadas, principalmente da ótica de coerência, porque nem sempre vai ser coerente com o seu perfil uma escola de classe A, beleza? Então, contar com suporte expert, profissional, de uma empresa que tem milhares de aplicação de fato e não apenas números que foram colocados lá nas bio de Instagram, nos sites, e que você não consegue comprovar de forma alguma porque a empresa não tem história para ter aquele tanto de visto, né? Tem empresa aí nascendo ontem e escrevendo lá no Instagram 12 mil vistos aprovados. Pelo amor de Deus, né? É até descarado da parte dessas empresas. Mas a Nublu Intercâmbio, né? A Nublu, no seu segmento de intercâmbio, a gente tem só nos últimos meses aí, eu tava dando uma olhada essa semana, mais de 1.000 processos finalizados, né? Nos últimos meses aí, um ano e pouco, a gente fez mais de 1.000 processos. Então a gente sabe como o consulado americano tem observado o pleito das pessoas em cada tipo de escola e principalmente a gente sabe quais escolas estão na listinha vermelha do consulado americano. E isso tem nos ajudado bastante a orientar os nossos clientes a qual escola escolher, cientes dos obstáculos que eles vão enfrentar durante o processo, para convencer o agente consular que, apesar das mazelas daquela escola, que ele é um intercambista de fato. E isso você não vai encontrar em qualquer empresa, porque, primeiro, parte de um ponto de vista honesto da Nublu Intercâmbio em te deixar ciente realmente de qual que é o histórico daquela escola com um consulado americano, o que muitas vezes pode atrapalhar nós como negócio, porque na maioria das vezes aquelas escolas mais mequetrefe são as que mais pagam comissão. Então a gente tem ali uma faca de 2 legumes que acaba viesando a decisão do expert que está te orientando, na maioria das vezes, se eles não forem honestos de fato. Então, tomem cuidado aí para vocês não estarem recebendo recomendações de escolas extremamente ruins, com taxas de aprovação extremamente baixas, só porque é a escola que paga a melhor comissão pro agente. Combinado? Último critério que você deveria avaliar, e aí depende bastante também da escola ser honesta com você, ou da agência ser honesta com você, que é quantos alunos que foram para aquela escola que de fato cumpriram o que disseram no consulado americano, tá? O que é isso, Léo? Tem muita escola que o solicitante está pedindo 2 meses de visto, mas ele não volta, né? Ele vai lá no consulado americano, oi, tudo bom? Quero estudar nessa escola aqui por 1 mês. Ele vai e nunca volta. Aparece outro no outro mês, quero estudar nessa escola aqui por 2 meses. Ele vai e não volta. E tem escola que hoje praticamente 100% do público é de solicitante de visto desse tipo, dos que foram para não voltar. Ou são escolas que estão com os alunos 100% de troca de status. E a migração e o consulado americano
tem acompanhado isso, meio under the table, tá? Não é oficial, não está sendo divulgado oficialmente esse acompanhamento, mas nós temos, através da observação do comportamento da agente consular nas entrevistas com os nossos clientes, percebido que, inclusive, nesse momento, há uma lista vermelha, como eu acabei de falar, nos consulados americanos, com o nome de algumas escolas que estão nesse grupinho de escolas que estão abarrotadas de brasileiro, que todos os alunos foram e trocaram status, ou que todos os alunos foram para não voltar. É escola que tem 0% de chance de aprovação? Algumas sim. Algumas sim, está com próximo de 0% de chance de aprovação. Outras ainda têm boas taxas. E para você saber qual é qual, não adianta você perder seu tempo no YouTube, tá bom? Aqui a gente discutiu um pouco sobre quais são os critérios, mas na ótica de te alertar que hoje a escolha da escola é um fator importante e determinante para a aprovação do seu visto americano. Você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, que é complexo, longo? A gente precisa bater um papo, eu e você, na análise e planejamento do seu pleito. Combinado? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar comigo. A gente pode bater esse papo tanto na mentoria quanto no nosso check-up. É só clicar aqui no link, falar com o time de experts e entender como é que nós podemos, através desse serviço, te ajudar a aumentar a chance de aprovação do seu visto em até 5 vezes. Eu espero que você tenha saído daqui hoje um pouco mais informado, um pouco mais ciente de como é que as coisas funcionam, entendendo que visto americano hoje, em 2024, não é uma brincadeira aleatória, como talvez já tenha sido lá em meados de 2010, tá? Hoje, o consulado americano está com a régua lá no talo, e cada detalhe do seu pleito importa. Eu te vejo numa próxima, um abraço, não esquece, deixa seu like, seu comentário e se inscreve. Tchau, tchau.